Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros Gigantes. Hoje connosco temos Fernanda Mateus. Olá, Dona Fernanda. Olá, bom dia, João. Bom dia, como está? Tudo bem. É um gosto tê-la aqui. E queria começar por falar consigo sobre a ideia de criar um supermercado em Azambuja. De onde é que lhe veio essa ideia? Pois, a gente tínhamos uma quintazinha e tínhamos muitas galinhas. Entretanto, tivemos que se desfazer das galinhas e era tantas galinhas que pusemos uma lojinha para vender as galinhas já penadas e assim, né? Vendíamos as galinhas e os ovos, aquela coisa toda. Entretanto, aquilo foi mexendo, aquilo foi subindo. Achámos que tínhamos que fazer uma coisa maior. O meu marido achou que comprámos ali aquele terreno, fizemos ali, foi no 25 de Abril, estávamos a fazer aquilo quando se deu o 25 de Abril. E então fizemos aquela lojinha e a loja foi um sucesso naquela altura, não havia ninguém a ir buscar as coisas às prateleiras, não é? E as pessoas aderiram tão bem que foi um sucesso durante 40 e tal anos. 40 e tal anos teve aquilo, veio das galinhas, porque tivemos que abrir uma lojinha para vender as galinhas e depois as galinhas começou-se a desenvolver e foi assim, foi muito bom. Há aquela história da galinha dos ovos de ouro, no seu caso foi o supermercado das galinhas. Foi o supermercado através das galinhas. Só para aquelas 2 ou 3 pessoas que não sabem, portanto, estamos a falar do supermercado 1º de Maio. 1º de Maio. E tem uma razão também o ser. Sim, foi no auge do 25 de Abril. Estava tudo empolgado com o 25 de Abril. E depois perguntámos ao Sr. Mar, às pessoas que nome é que havíamos de dar ao supermercado. Houve muitos nomes, muita gente deu nomes, e o Sr. Mar Jorge, dos bombeiros, disse: olha, porque é que não pôs a 1º de Maio? Vai ser o 1º de Maio agora, depois o 1º de Maio. E ficou Super 1º de Maio, que ainda hoje é conhecido por Super 1º de Maio. Mas não abriu no dia 1 de Maio, abriu ao dia 5, porque não conseguimos abrir ao dia 1, abriu ao dia 5 de Maio de 1976. Era o 25 de Abril, foi em 75, foi um ano depois. 74. Então foi em 75. Pronto, então é isso. Em 75. Fez agora 50 anos. 50 anos. Que abriu o supermercado. Muito bem. Dona Fernanda, depois teve também a pastelaria. Depois, entretanto, até foi tirar o curso de pasteleiro. Depois começámos com a pastelaria, era o supermercado e a pastelaria, era uma doidice de trabalho. Depois, entretanto, ele comprou a escola de condução, despassou, já estávamos fartos da pastelaria, era de noite e de dia a trabalhar. A pastelaria que era, onde é agora a favorita, mas... Era a Pastelaria Matos. Pastelaria Matos, exatamente. Era de noite e de dia a trabalhar, domingos e feriados e tudo, também cansou, não é? E, entretanto, também queria falar consigo outra coisa que é sobre o rancho folclórico Ceifeiras e Campinos. Que a Dona Fernanda fui foi... fundadora com 11 anos. A minha irmã trabalhava no Armazém dos Vinhos e depois um dia de manhã disse assim: esta noite pensei em a gente fazer uma marcha, que era para o Carnaval, uma marcha. E eu vou dizer às minhas colegas, foi para o Armazém dos Vinhos, disse às colegas, a Leca, que era filha do Sr. Girardo, disse: olha, vão falar com o meu pai é ensaiador, o meu pai sabe ensaiar uma marcha. Fomos ensaiar a marcha com o pai dela, com o Sr. Girardo. Fizemos a marcha correu tão bem que passou para rancho. Foi aí que... E eu era pequena, era aqui à frente com o arco, continuei sempre no rancho até não poder mais. E como é que era, por exemplo, as saídas do rancho? Era muito bom. Íamos para muito lado. Uma vez estávamos em Beja, esta ficou-me, estávamos na Praça de Touros, tinha havido uma corrida e a gente dançávamos a seguir. E então estávamos todas à volta da Praça de Touros, cá embaixo, não é? Vai um homem, pum, 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 bateu lá no curro. Bem, apanhámos um cagação. Somos ribatejados, mas temos muito medo de touros. Apanhámos um cagaço que eu ainda me lembro hoje. A nossa aflição. Eu fiquei em cima daquilo da arena,
Não mexi. Eu, se o boi viesse, apanhava, porque eu não consegui mexer, tal foi o susto que eu apanhei. Dona Fernanda, e quando abriu o supermercado Casambuja, quem eram os seus clientes? Toda a gente, ricos e pobres e tudo, era tudo. E como é? Era uma fila, aos fins de semana, a fila chegava ao fim da loja, éramos duas ali à caixa, tumba, o mais sacaram, está a fazer curas. Era uma loucura. Era muito bom. Era toda a gente. E fiava às pessoas pobres, as pessoas comiam fiado, ao fim do mês é que pagavam, outras ainda lá está o dinheiro, nunca pagaram, mas pronto, isso faz parte da vida. Eu ia lhe perguntar isso. A gente fiava, porque as pessoas não tinham dinheiro, iam lá pedir fiado, não é? A gente fiava ao fim do mês quando recebiam, ao fim da semana, assim. Outras, umas eram certinhas, outras não é? Mas pronto, era assim. Éramos muito pobrezinhos, a Zambuja era muito pobrezinha naquela altura ainda. A gente vivíamos muito mal. Eu, quando era pequena, toda a gente se conhecia na Zambuja. A Zambuja era pequena porque não havia prédios, não havia nada, não era só as casinhas antigas. E a Zambuja era muito pobrezinha. A gente nunca tínhamos dinheiro na minha casa, em casa dos meus pais. A gente nunca tinha dinheiro. A minha mãe recebia ao fim da semana, ia pagar à loja e ficávamos sem dinheiro, não é? Toda a semana ainda tínhamos dinheiro. A minha avó lavava roupa às senhoras, que as senhoras davam. A minha avó tinha que pedir dinheiro adiantado às senhoras, porque a gente tinha qualquer problema, não tínhamos dinheiro. E, faz impressão a gente agora, como é que era antigamente, era assim mesmo, a gente não tinha dinheiro toda a semana. Era eu lembro-me uma vez, choveu muito, houve muita chuva, a minha mãe não trabalhava, nem o meu pai, eles são do campo, onde trabalhavam, a gente já estávamos a passar um bocadinho, não é? Toda a gente, não éramos nós só, era toda a gente. A gente ainda tinha uma coisa boa, que o meu pai a cultivava, tinha uma horta, tínhamos feijão, tínhamos couves, tínhamos assim os legumes todos, a gente tínhamos sempre comida porque tínhamos os legumes, tínhamos galinhas, tínhamos ovos, tínhamos assim, mas havia pessoas que não tinham nada. E então houve uma comissão da igreja que foi dar uns saquinhos às pessoas, foi dar uns sacos ali onde era o matador, ali à janela do matador, juntou-se ali o povo todo e o senhor Tapada estava a dar sacos com feijão frado, com bacalhau, açúcar, café, eu não lembro o que era mais, mas sei que era um saquinho de coisas. Eu fui mais a minha avó para nos darem também um saco, não é? Estávamos lá à frente já, quando chegou a nossa vez, deram um saco à minha avó. Minha avó voltou para trás, né? Veio-se embora, mas deu-me para ficar. E as mulheres, e o homem, e o senhor Tapada vai-me dar um saco, também a mim. Eram 2 sacos para a minha casa, não é? E uma mulher estava lá e disse assim, a avó dela já levou. A avó dela já tem. Quer dizer, estava-lhe a fazer diferença estar-me a dar mais um saco. Mas eu levei o saco, o senhor Tapada ainda quis saber, deu-me o saco e eu fui toda contente para casa, levámos 2 sacos de comida, não é? Era assim, éramos muito pobrezinhos, não tínhamos nada. A minha mãe ao fim da semana comprava uma quarta, elas diziam uma quarta de carne, para fazer uma sopa de carne, que era o nosso comer todos os domingos. E depois aquilo era só um bocadinho, pouquinho, que nós chegava um bocadinho a cada um, mas a gente éramos 5 e dividíamos a carne e comíamos. Uma vez a minha mãe lembrou-se de comprar uma quarta de carne e fazer carne guisada com batatas. Veja, sabe que era muito mais batatas que carne, éramos 5. 6 com o meu tio, esse tempo ainda tínhamos o meu tio, éramos 6 pessoas, uma quarta de carne com batatas no tacho. O meu pai foi comer à nossa frente e mais o meu tio. Foram comer a carne guisada com batatas. Comeram a carne toda e deixaram só batatas para a gente. A minha mãe ficou tão danada com eles, chegou lá e disse assim, gulosos, comeram a carne toda, só deixaram as batatas, gulosos. Eu juro que nunca mais faço carne guisada nesta casa. E nunca mais fez, até morrer, nunca mais fez carne guisada com batatas. Porque a gente éramos muito pobrezinhos, era coisas tão insignificantes, mas que
nenhuma da gente comeu carne, só comemos batatas guisadas. E era assim a nossa vida, era uma vida casa embujatinha, a gente não tinha mais nada. Era mais coisas assim neste género que a gente tínhamos na nossa casa que era assim, a nossa vida, pobrezinhas, mas pronto, olha, mas éramos muito felizes, tínhamos amor do meu pai, da minha mãe. O meu pai ia trabalhar todos os dias, né, para o campo, tinha dias que levava uma cosquilha de pão para fazer torricado, havia pão duro, ele levava uma cosquilha de pão para fazer torricado, e à noite eu e a minha irmã estávamos doidas à espera do meu pai que viesse do trabalho, porque ele trazia sempre um bocadinho da cosquilha para a gente, para mim e para a minha irmã, que era uma coisinha pouco. Ele coitado, comia aquilo tudo, que aquilo era tão pouquinho, era só uma cosquilha para o almoço dele, mas ele trazia embrulhado numa redilha um bocadinho de torricado, e eu e a minha irmã estávamos doidas à espera que ele chegasse para comermos aquele bocadinho de torricado que o meu pai trazia para a gente. Era um amor, né? Era com amor que ele fazia aquilo, porque ele deixava de comer para dar à gente. Era assim, éramos tão pobrezinhos, mas éramos tão felizes, com pequenas coisas éramos felizes. Oh, Dona Fernanda, e que memórias é que tem, por exemplo, do tempo da escola? Foi boa a escola. Eu não gostava muito da escola, eu era muito songamonga, não gostava nada de ir para a escola. E depois tinha muitas dores de cabeça, e então tinha dias que não ia à escola e que me doía a cabeça, dizia sempre que me doía a cabeça, não ia à escola. Mas a escola, eu não era assim uma boa aluna, era normal, passei todos os anos. E então havia lá uma professora, que era a professora da minha irmã era muito boa aluna, e a professora dela não era a minha era outra. E ela via-me lá na escola e dizia assim: eu queria-te apanhar lá na minha aula, que era para me bater, mas eu não era aluna dela, porque ela não gostava de mim, não sei porquê, só que a minha irmã era muito boa, eu não era, mas então, olha, era a vida. A minha irmã era muito inteligente, a minha irmã era muito bonita, era mais bonita que eu era muito negra, eu parecia uma cigana. Tinha um primo que me chamava a cigana, porque eu parecia uma cigana. E depois, a gente, de vez em quando, íamos ao Recio, porque a gente morava em Palmela, íamos ao Recio com a minha avó. Era dia santo ir ao Recio, porque não íamos ao Recio, normalmente não íamos, morávamos em Palmela, não íamos ao Recio. E então, a minha avó vestia a gente bem vestidinhas, porque a gente tínhamos umas senhoras em Lisboa, que eram amigas da minha mãe. A minha mãe levava-lhes hortaliças e galinhas e coisas, e as senhoras davam vestidos à gente, e sapatos, davam aquelas coisas já que os filhos já não vestiam, que eram tudo roupas boas. A minha avó vestia a gente bem vestidinhas e levava a gente ao Recio. Era um dia de festa ir ao Recio. E depois as mulheres diziam assim: ai, uma é tão bonita. Ai, são as suas netinhas, se é Albertina, são. Ai, uma é tão bonita, quer dizer, o outro era tão feio. Aquilo marcou-me, que eu ainda precisei de psicólogo, porque naquele tempo não havia psicólogo, eu ainda hoje me lembro disso, isso marcou-me muito em pequena. Mas não havia psicólogos, olha, passou, mas elas diziam sempre assim: ai, uma é tão bonita e a outra era tão feia também. Eu percebia que a outra era tão feia, mas olha, a nossa vida era assim, era uma vida simples, mas feliz. E porque a nossa Azambuja é assim mesmo, era muito pobrezinha. E fez até que classe? Quarta. Era a quarta classe. E passei todos os anos, não era um modelo, mas também não era burra de todos. Eu perguntei porque sabemos que as mulheres não... Ou seja, se tivessem que optar entre andar os rapazes ou raparigas na escola... Mas a gente éramos só duas. As raparigas normalmente... Não iam. Não iam, não é? Porque ficavam a ajudar em casa, por isso é que eu lhe estava a perguntar... Normalmente era assim, mas a gente só éramos duas raparigas, íamos as duas à escola. O meu pai sabia ler, a minha mãe e a minha avó não sabiam. E depois à noite os serões em casa, era aulas do candeeiro, a minha mãe passava a ferro, a minha avó cozia... as meias, aquelas coisas que havia para cozer, e o meu pai lia as notícias, que o meu pai comprava todos os dias o Século.
Ele adorava ler. E então o nosso serão era isso. O meu pai a ler as notícias, a ler o século, a minha mãe a passar a ferro, a minha avó a cozer e a gente por lá a brincar, não é? Assim, as nossas brincadeiras, e pronto, era assim a nossa vida tão simples e tão boa, que eu tenho saudades. A dona Fernanda depois falou que comprou aquele terreno onde depois fez o prédio. A dona Fernanda depois casou com um senhor, eu acho que posso dizer isto aqui na Azambuja era conhecido, era a Fernanda dos Plásticos. Sim, né? ela era uma fábrica dos plásticos. Pronto. Depois eu juntei-me com ele e fizemos a nossa vida, não é? Depois fiz a vida com ele sempre. Só, já essa fábrica já não existe, só para avivarmos um bocadinho a memória, a fábrica era onde? Era ali ao pé do matadouro antigo, ali por cima, era assim uma coisa interior. Na zona da Rua dos Campinos? Sim, sim. E portanto tu fazias-se lá era carteiras, tínhamos uma máquina que fazia copos, fazia outras coisas, os moldes, né? Tinha moldes e a gente metia o molde, depois aquilo era uma máquina enorme, saía as peças feitas. E cintos, carteiras e coisas que naquele tempo se vendia, não é? Era o que nós fazíamos lá na fábrica. Depois foi evoluindo, acabámos com a fábrica, começámos com as lojas. Foi. Depois aquilo já nadava, não é? Foi assim a nossa vida. E o que teve o supermercado aberto durante 40 anos, não foi como disse? Sentiu a evolução da Zambuja? Ou seja, agora senti muito. Nunca mais foi quando veio o Intermarché, né? Levou logo ali uma castada enorme. As pessoas depois já iam ao Intermarché. Sim, mas eu digo em relação, por exemplo, a dona Fernanda quando abriu disse-me que havia muita gente a pedir fiado. Sim. Foi uma coisa que foi perdurando ou notava que cada vez menos havia pessoas a... Não, não havia novas pessoas, eram as antigas à mesma que continuavam a comer fiado. As novas às vezes não davam dinheiro ou assim, mas não era para ficar a dever o mês todo, era só assim, pouco espaço de tempo. Mas a Zambuja evoluiu muito, foi muito diferente. Desde que eu comecei até acabar, foi uma diferença doida. Para melhor. Eu costumo perguntar, e pergunto-lhe assim também, que saudades tem da Zambuja de antigamente? Olha, tenho saudades de a gente à noite estar à porta, porque estávamos sempre à porta. Eu morava no Recio com os meus filhos, não é? E à noite vinha tudo para a porta, com os banquinhos, vinha tudo para a porta conversar. Eu morava ali ao pé da menina Dália, Rito, e tinha ali aquele recantezinho. Ao domingo à tarde, assim que almoçávamos, toda a gente ali à porta, umas a cozer, outras a fazer isto, outras a fazer aquilo, outras a conversar, os miúdos ali a brincarem. Tenho saudades desse tempo. A gente depois a gente já tinha televisão, quando eram as marchas populares, assim, punhamos a televisão à janela, meu marido punha a televisão à janela para as pessoas da rua verem as marchas, porque pouca gente tinha televisão nessa altura. Mas a gente não ligava tanto à televisão, era mais ao convívio das pessoas. Isso acabou tudo, esse convívio. Os meus filhos andavam na rua a brincar até à meia-noite quase, tinha que os chamar, gritar da janela para eles irem para casa, porque andavam na rua, andava tudo ali nas obras, tudo, a brincarem até às tantas. É esse tempo que faz falta. Agora não há um menino sozinho na rua, também é tudo diferente, não é? E antes não, eles corriam à Zambuja toda. E quando foi, eles andavam sempre os dois juntos, davam volta à Zambuja. E tanto quando foi o 25 de Abril, eles lá andavam os dois com os dedinhos assim a fazer uns comícios, eles andavam sempre os dois juntos e iam para todo lado. Essas coisas que a gente tem pena, agora não pode ser nada assim, né? Está tudo diferente. E a Zambuja agora a gente já não se conhece todos uns aos outros, como nesse tempo, conhecíamos todos, até para as alcunhas.
E eu, às vezes, quando me perguntavam por alguém, eu tinha que... Então, mas é só esse nome que tem, assim, para a gente elucidar, onde mora e assim, porque agora não, a gente agora não conhece ninguém. Olha, o que é que a Zambuja tinha nessa altura que hoje já não tem? Não sei responder a isso, não sei. A Zambuja era a nossa Zambuja, agora já não é a nossa Zambuja, é a Zambuja de todos agora, já não faz parte só dos azambujenses. Sei, era diferente, é diferente agora a Zambuja, mas a gente encontra os nossos na rua, fala tão bem e assim, mas é diferente, não sei explicar porquê, mas é diferente. Oh, Dona Fernanda, o nosso objetivo com este podcast é deixarmos gravado estas memórias vivas das pessoas que viveram a Zambuja do antigamente, mas de alguma maneira também queremos deixar aqui pistas para o futuro. Portanto, aquilo que eu pergunto é que conselho a Dona Fernanda gostava de deixar ao azambujense da manhã? Nunca esqueça a Zambuja, continue com as touradas, com as peras todas, com a nossa feira de maio, com as nossas coisas, as nossas tradições, o nosso torricado, as nossas coisas que eu já, quando era pequena, comia o torricado e agora ainda continuam os meus filhos a fazer torricado, a gente a fazer torricado, já os netos fazem torricado. É que ninguém se esquece dessas coisas que são muito importantes para os azambujenses. E continue a ser um azambujense de gema, que é o que a gente precisa, é azambujenses de gema, que gostem da Zambuja, como eu gosto. O que é para si um azambujense de gema? É o que gosta mesmo da Zambuja do coração. É um azambujense que vive para a Zambuja, que não diz mal da Zambuja, mesmo que tenha algum problema que não esteja a correr bem, tente resolvê-lo sem dizer mal da Zambuja, que a Zambuja não tem culpa nenhuma. A Zambuja é a minha terra. E é a terra da gente todos, não é? Eu acho que o azambujense tem que ser azambujense mesmo. E não dizer mal da Zambuja. Porque há muitas azambujenses que dizem que está mal da Zambuja. A gente vai para o Facebook só vê a dizer mal da Zambuja. Não digam mal da Zambuja. Escrevam coisas positivas e não negativas para a Zambuja. É quase como a mãe que tem que dizer sempre bem dos filhos, não é? Sim, a gente tem que dizer sempre bem da Zambuja. Para dizer mal bastam os que não são de cá. Os de cá não podem dizer mal e a gente vê pessoas de cá dizerem mal da Zambuja. Eu gosto muito da Zambuja. Oh, minha querida Zambuja, gosto de ti, podes crer. És a terra onde nasci e onde quero morrer. Estas coisas que a gente... Eu invento versos, gosto de fazer versos à minha Zambuja então. Olha, e eu estava-me a esquecer que é uma coisa relativamente recente, uma arte que relativamente recente, que é aqueles versos que deixa... Sim. Nas paredes da Fonte de Santo António. Se calhar há poucas pessoas que sabem que aqueles versos são da sua autoria, não é? São, tem lá muitos versos que eu faço para o Santo António. Há uns anos para cá, dedico-me a fazer versos para o Santo António e eu fiz este verso que eu gosto muito. Nasci cá e quero morrer cá. Agora, já falei, a Hilda já me disse, Fernandinha, tem que fazer mais versos agora para o fado, que a gente vai fazer o fado, precisamos de versos, está bem? Mas é assim, eu estou deitada, lembro-me de um verso, é esse verso. Isto nasce assim na nossa cabeça, não é? Os versos. E vem do coração. Isso sim. Eu gosto muito da Zambuja. Nem gosto de ler coisas mal da Zambuja. Só bem. Bem. Olha, Dona Fernanda, agradeço. Já passou? Já passou? Estava a ver. Estava tão nervosa. Eu estava nervosa que eu hoje já estava muito boa da minha cabeça, mas olha, você pôs-me bem disposto. Mas conversar é sempre um gosto. Não é? Correu bem, as minhas coisas. Eu não sei se era isto. Ótimo. Falou do coração. Eu acho que é o mais importante. Se calhar não respondi àquilo que você queria, mas olha, eu sei que me vem à cabeça, é o coração. Aquilo que quero é ouvi-la. Eu estava aqui para ouvi-la. Eu quero ouvir as histórias que a Dona Fernanda tinha para contar.
Eu não... E contou lindamente. E de alguma forma, aquilo que queremos aqui é guardar esta memória das pessoas que foram construindo aquilo que nós hoje temos. Portanto, não fique preocupada de ter dito alguma coisa que não era. Eu disse a realidade, a vida que eu tive, a vida exato. que eu tenho. Agora estou muito bem, estou muito feliz. Tenho uns filhos extraordinários que não podem ser mais meus amigos do que são. As minhas noras, os meus netos são uns queridos para mim. Não posso estar mais feliz. Já os netos também. Não sou rica, mas sou uma rica pessoa para eles. Eles têm-me como uma rica pessoa. E então não podia estar mais feliz. Olha, não tenho aqui um presente para si. Não é zambuja, mas é quase. É zambujitos. É umas bolachas com sabor a tomate que a Junta promove. É um presente para si. Obrigada. E, mais uma vez, agradecer-lhe. Foi uma ótima conversa. Olha, espero que sim. Espero que tenha gostado também de estar. E a vós, agradeço o facto de terem visto este episódio. Voltamos a ver na próxima quinta-feira, às 19 horas. Muito obrigado. De gigante.